Ok. Pessoal, boa noite. Eu gostaria de agradecer a sua audiência nesse momento. Nesse segundo vídeo, nós iremos finalmente entrar na questão escatológica, que é o estudo dos últimos dias, que também pode ser traduzido como estudo da volta de Cristo. E a volta de Cristo, ela se dá em dois momentos: o arrebatamento e a instauração do governo milenar. Arrebatamento, ele é um fato. Então, a igreja, ela se divide em grupos que estudaram e se autodefiniram pré-tribulacionista. Portanto, acredita que vai ser arrebatada antes que aconteça o período da grande tribulação. E os tribulacionistas, que acreditam, obviamente, que irão passar pelo período da tribulação. Como eles se apresentam, como eles se definem, pelo que eu já vi, pelo que eu estudei, pelas opiniões dele, mesmo que divergente, eu também tenho que divergir dos dois. Eu não concordo nem com um, nem com o outro. Mas quero deixar claro que eu sou da escola dos pré-tribulacionistas, porque eu divido, e vocês vão entender por quê, o período de tribulação como tribulação, que são os 3 anos e meio definido em Daniel, definido em Apocalipse, e 3 anos e meio de grande tribulação. E a gente vai perceber essas nuances dentro da Bíblia. Isso não é achismo bíblico, essas informações são bíblicas, e eu vou dar para vocês, para cada um, todas as referências para que a gente possa estar estudando. Então, antes de entrar propriamente dentro da questão que é hoje o nosso limiar entre a transição do princípio das dores e o início, a instauração do período da tribulação, que a Bíblia também define como o período de paz mundial. Então vamos por parte. Por que existe diferença? E por que hoje eu percebo que essas diferenças elas são extremamente importantes? Antes eu imaginava que era recheio de linguiça, mera discussão filosófica, onde um estudou e o outro também, e eles resolveram se degladiar discutindo e dizendo: eu tenho razão e os meus argumentos são esses. E os outros da mesma forma: eu também tenho razão e os meus argumentos são esses. Então, vamos estudar a questão. Por que existe hoje, na minha opinião, uma diferença, vamos dizer assim, determinante entre uma escola e a outra? A marca da besta. Ou, como vocês já viram, muitos vídeos, muitas revelações, muitos sonhos, todo mundo falando, muita coisa. E é isso, a tecnologia do microchip. Microchip é a marca da besta? Vocês vão ver agora os vídeos onde os pastores das mais variadas denominações têm se apresentado favorável à implantação. E vocês vão ver lá as justificativas dele. Já a gente volta. Pensando muitas vezes, né, que algum dia vai acontecer, sei lá, algum recurso tecnológico que vai ser utilizado como marca da besta. Já ouvi tanta teoria sobre isso, de chip, de cartão, de não sei o que lá, laser, não sei o que lá, óptico, não sei o que lá, como se em algum momento lá na frente, né, alguma coisa fosse colada na nossa testa, na nossa mão, e as pessoas então que recebessem isso seriam as únicas que poderiam comprar, vender, consequentemente, recebendo, não são salvos. E aqueles então que resistem a isso são os verdadeiros salvos. Uma interpretação extremamente ficciosa e falaciosa. Ficciosa e falaciosa.
E para lhe ser sincero, eu até gostaria que viesse rapidamente esse microchip, porque ia me poupar tanto trabalho, tá com a carteira cheia de documentos. Olha, RG, CPF, cartão de banco, um monte de besteira enchendo minha carteira. Deus ajude que venha logo esse microchip para ser colocado na mão da gente, a gente evitar esse monte de documento. Inventaram um negócio de chip circulando pela internet, bobagem. Jogue isso fora. Besteira. Jogue isso fora. Caio, se eu colocar o chip, eu estou usando o sinal da besta e eu não tenho salvação? Besta quem pergunta isso. Besta quem pergunta isso. Apocalipse 13, de 16 a 17, Apocalipse 14, de 9 a 10. Esta passagem não fala de um microchip, mas de uma marca ou sinal que nós nem sabemos o que é. E nem precisamos saber, porque quem precisará se ocupar com isso serão os deixados para trás após o arrebatamento. Senhores colegas, pastores brasileiros, nossos amigos, nossos irmãos, eu sou o pastor Napoleão Falcão. Estava agora numa conversa bíblica com o pastor Ferreirinha, o digno secretário da nossa convenção geral. Estava falando com ele a respeito desta insinuação que estão trazendo ao nosso país sobre a marca da besta, a respeito do chip. Chip não tem nada a ver com a marca da besta, com o número 666. Não acho que seja uma marca da besta. É tecnologia a serviço do homem. E acho que pensar essa tecnologia como marca da besta, muitas vezes é um arrobo paranoico, né? É um sentimento paranoico. A marca da besta seria aceitar na mente o sistema do anticristo, desejar aquele governo, sujeitar a ele, aceitá-lo. E a marca na mão seria evidenciar que eu aceitei na mente com hábitos. Eu trabalhar para este governo. Agora um lerdo, um débil mental, grava um troço, bota meu nome, atenção, pastor Silas Malafaia vai falar sobre um chip, atenção, nas redes sociais, o pastor Silas vai falar sobre o chip, que é a besta 666, meu irmão, pode botar chip hoje na testa, no dedo, no umbigo, na cabeça, nos olhos, isso não tem nada a ver com o poder do anticristo quando ele vir se instalar aqui na terra. Vamos ser um pouquinho... Pessoal, não vamos nos adiantar, vamos realmente pegar por parte, mas vale a pena vocês ouvir um pouco mais para que eu consiga fazer uma síntese quanto à questão da igreja. A igreja, ela por si, como existe milhares, dezenas de milhares de denominações, Assembleia, Batista, Metodista, Presbiteriana, Luterana, cristã no Brasil, cristã do Brasil. Pessoal, eu não vou falar muito sobre a questão de um ou de outro pregador. Então, tem as igrejas que têm as pregações que são doutrina de demônio, que ficam ensinando deuses estranhos, formas de se alcançar a Deus, que não está na Bíblia. Não está na Bíblia, pessoal. Então, qual é o argumento que se tem? Se eu sou cristão e não prego a Bíblia, então eu não posso ser considerado cristão, certo? Tem que acha que não. Perfeito. Então, tem os da igreja que acreditam que tem que usar um véu, tem que separar o homem para a esquerda, ou a mulher para a direita, ou mulher para a direita, o homem para a esquerda. E faz assim o seu culto. O que é que eu tenho a dizer isso? Eu não tenho a dizer nada, porque Jesus mesmo não veio para condenar ninguém, ele veio para salvar, certo? Só que não é conforme a vontade de cada um. Então essas igrejas, elas criaram essas diferenças. E hoje existe as igrejas neopentecostais, onde tem lobos devoradores comendo a lã e a gordura das ovelhas, mas que estão fazendo o ID de Jesus, estão se multiplicando. Então, tem igrejas que também têm lobos comendo a lã e a gordura das ovelhas e que estão trabalhando nas quatro paredes.
Ou seja, só faz manutenção de si mesmo. O pastor, tudo que ele pega na igreja, ele tem uma aplicação pontual. Levar para um missionário, para um assistencialismo, para isso, de forma nenhuma. Então, esses dois grupos, qual que está certo? Nenhum dos dois. Mas qual que está trabalhando para Jesus? Todos dois. Então, eu vou citar o que Jesus disse. Jesus, ele falou para os apóstolos, porque os apóstolos chegaram para ele e perguntaram: tem pessoas que não estão andando conosco e que têm expulsado o demônio e curado pessoas em teu nome. Faça eles parar. Jesus disse: de forma nenhuma. Deixa eles trabalhar. Porque aquele que não é contra mim, ele é a favor de mim. E o apóstolo Paulo, ele disse assim: um é o que semeia, outro é o que rega. Mas quem dá crescimento é Deus. Então, se tem um ministério que está crescendo, Deus está lá. Ah, todos eles então estão corretos? Não estão corretos. Porque as suas lideranças, as suas cabeças pensantes, elas são carregadas de ambições, de intenções espúrias. Porém, Jesus, no final, ele diz: ah, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônio, nós curamos enfermos, nós anunciamos o teu evangelho e muitos foram salvos. Jesus, ele vai dizer para essas pessoas: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Então, se Deus não está barrando essas obras, quem sou eu para estar me levantando contra elas? Eu vou orar, eu vou pedir para que Deus dê direção, dê unção e etc. Porque essas pessoas, elas estão indo pelos 4 cantos da terra, através da televisão, do rádio, da internet, anunciando o evangelho. Então, deixando bem claro as razões de ter tantas religiões, de ter tantas picuinhas, é por causa do homem. Eu tenho um entendimento, você tem outro entendimento, e nisso ali nasce uma disputa, e da disputa uma facção, e da facção gera as inúmeras placas das igrejas, como você bem conhece. Então, a questão do pré-tribulacionismo e do tribulacionismo é só mais um exemplo dessa dissensão. A marca da besta, ela é o microchip? Necessariamente não. Porém, a tecnologia que está por trás desse sistema, eu afirmo que sim. Porque essa tecnologia, ela vai fazer com que você seja chipado, seja marcado, para poder ter acesso à tua conta, ao dinheiro que está no banco, a poder comprar numa loja, no supermercado, a poder comprar para fazer uma viagem, para uma diversão e etc. Porque o dinheiro de plástico, ele vai sumir. Isso já é um fato. Por que eu tenho certeza disso? Porque todos os governos no globo têm uma preocupação que é ímpar, que é a questão do roubo do dinheiro, do sequestro, enfim, da violência. Esses índices não é uma boa propaganda para o governo. Então, é claro, se ele tiver um meio de paralisar esse problema, ele vai usar. Obviamente que essa tecnologia veio para cooperar nesse sentido. Mas, trazendo agora, pessoal, a nossa próxima sequência que vamos estudar, dentro da escatologia, sobre a situação que hoje nós queremos pontuar numa escala cronológica na linha do tempo. Princípio, meio e fim é o nosso propósito, dentro de uma lógica. Peço com humildade que todos se desarmem a ponto de não querer ter razão, se dispondo das capas de mestres e doutores, para que por um breve período sejam servos e busquem a verdade. Pois a palavra conhecimento, a palavra sabedoria, esta ela mata, mas o Espírito Santo vivifica. Lembre-se, os escribas, os mestres da época, que procuraram matar a Cristo. E o que Jesus dizia a respeito dele?
Ele dizia assim, olha, não vai para o templo, não faz isso. Não, ele dizia assim, acautelai-vos do fermento dos fariseus. Então o que nós temos que fazer é não ir mais para a igreja? Não, nós devemos nos acautelar dos fermentos desses mestres, desses doutores e desses que têm realmente uma pregação que é pura doutrina de demônio. A gente tem que sondar isso através da Bíblia. A verdade, como qualquer ferramenta, pode ser mal utilizada. E a defesa, a exaustão desta verdade só nos leva ao fanatismo. Esse trecho eu tirei do livro Antes de Adão, Depois de Cristo. Confere lá o link na descrição. Me permita apresentar meus argumentos e pontos de vista, pois ouso discordar das duas escolas que já se degradearam exaustivamente, defendendo suas preferências. Creio que os meus argumentos serão dignos de uma análise desapaixonada. Como eu já disse, cronologia e lógica, linha do tempo. Eu vou colocar todas as situações dentro dessa filosofia pré-tribulacionista e tribulacionista, e dentro desses pontos você vai entender claramente por que de uma escola e por que de outra, certo? Então, princípio das dores é o início e teve com a morte de Cristo. Segundo ponto, paz mundial ou tribulação, que vai começar quando se manifestar o abominável da desolação, segundo o profeta Daniel. Terceiro, a grande apostasia. O que é essa grande apostasia? Será surpresa para alguns, eu garanto. Quarto, arrebatamento, que é a retirada da igreja e, na minha opinião, que vai marcar a transição entre o período de tribulação de 3 anos e meio e o de grande tribulação nos últimos 3 anos e meio, para fechar os 7 dias, a semana profética de Daniel. Sexto, governo milenar, que é Jesus materializado fisicamente aqui na terra para governar este mundo por 1000 anos. E o juízo final, que é o julgamento de Deus sobre todas as suas criaturas, uns para ser justificado e outros para serem condenados. Obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus.